conhece. Então, se Deus conhece o que nós precisamos, antes de nós abrir a nossa boca, logo se torna vão. Você fica repetindo a mesma coisa. Crê em Deus Pai 7 vezes. Pai nosso que está no céu 7 vezes. Ave Maria não é uma oração a Deus. Jesus ensinou a orar ao Pai e não a Maria. Jesus ensinou a orar a Deus e não ao morto. Jesus nos ensinou a dirigir a nossa oração a um Deus vivo e não a uma escultura feita pela mão do homem. Jesus nos ensinou a falar com aquele que está em oculto e secreto e não com uma imagem de escultura, não com a Virgem Maria ou a tal da Aparecida, que nunca apareceu. Coloque a tua confiança na palavra de Deus e não no futuro incerto. Coloque a tua confiança em Deus vivo e não numa imagem que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Coloque a tua confiança na palavra de Deus. O reino de Deus não tem um endereço físico. O reino de Deus está entre nós, está dentro de nós, ou seja, a glória de Deus pode estar dentro de um homem. A presença de Deus pode estar dentro de um ser humano. O próprio Salomão construiu um templo imenso, Deus habitava naquele templo. O próprio Salomão reconhece, Senhor, como tu habitarás dentro desse templo, sendo que os céus dos céus não podem conter a tua presença e a terra não contém a sua glória. Salomão reconheceu que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. A casa de Deus são pessoas. Deus busca verdadeiros adoradores. Deus busca habitação. Seja o teu coração nesta manhã a habitação de Deus. Seja o teu corpo o templo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que destruir o templo de Deus, a qual é o seu corpo, também será destruído por Deus. O corpo é o templo de Deus. Não destrui o templo de Deus com o pecado. Não destrui o templo de Deus com a fornicação. O relacionamento fora do casamento te levará para o inferno. Os nossos adultérios os levarão para o inferno. E toda bebedice, todos entorpecentes, abandone o pecado, deixe a malícia. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 6. Mortificai os vossos membros sobre esta terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, existem os filhos de Deus, mas também tem os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? A Bíblia fala que os filhos da desobediência andam praticando o pecado. Os filhos da desobediência andam em malícia. Não seja o filho da desobediência. Não seja o filho da desobediência caminhando na impureza, nos desejos maus do coração. A fornicação não encontra entre vós. A impureza, que é a malícia, não seja encontrado dentro de vós, porque essas coisas trazem a ira de Deus. A embriaguez traz para a sua vida a ira de Deus. A Bíblia diz que o orgulho traz a ira de Deus. Todo mau caminho, todo caminho fora de Deus é um caminho para o inferno, e todo caminho fora de Deus traz a ira de Deus. A Bíblia fala isso lá no Evangelho de João: todo aquele que não permanece nele, sobre ele permanece a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18: porque do céu manifesta-se a ira de Deus sobre os quais detém a verdade e mentira, sobre os quais detém a justiça e injustiça. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a ira de Deus vem sobre os quais
trocam a verdade pela mentira, sobre os quais trocam a justiça de Deus pela injustiça, sobre os quais trocam os caminhos de Deus pelos caminhos pecaminosos. Você não vai querer a ira de Deus. Eu sei que as pessoas querem ouvir nesta manhã o amor de Deus. O amor de Deus é te livrar do futuro tenebroso chamado condenação. E Deus livra o homem do futuro da condenação através da verdade da palavra. E a palavra tem que ser anunciada, como diz o profeta Jeremias, quer ouçam ou deixem de ouvir, prega, porque eles são casa rebelde. Ainda que não ouça, a Bíblia fala que eu tenho que pregar. E a Bíblia fala que se eu não pregar, as pedras vão clamar em meu lugar. A Bíblia fala que se essa mensagem não for pregada, as pedras vão clamar em nosso lugar. A natureza, ela proclama a glória de Deus. A própria natureza prega muito bem, mostrando os sinais da vinda de Jesus, mostrando que alguma coisa não está certa e que o dia do Senhor vem. Mas porém Jesus fala, prega a tempo e fora de tempo, anuncia, exorta, corrija, repreenda com toda longanimidade e doutrina, porque tempos chegarão em que não darão ouvidos mais a essa doutrina, mas tendo comichão nos vossos ouvidos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. É lamentável, mas muitas pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Os espíritos da mesa branca são espíritos enganadores. Os espíritos adivinhadores, os espíritos de médios, espíritos de feiticeiro, são espíritos enganadores. Os espíritos que se consultam no tarô são espíritos enganadores. Os espíritos que se consultam na feitiçaria são espíritos enganadores. Os chamados Exus, Orixás, Pombagiras são espíritos enganadores vindos de Satanás. E a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas não vão dar ouvidos à palavra de Deus, mas vão ouvir espíritos enganadores. E vão no vidente, pede para ler a mão, e pedem para ver o futuro, mas a Bíblia fala que o futuro pertence a Deus, nenhum vidente pode ver o seu futuro, o único que tem o futuro nas mãos é Deus. E a Bíblia fala que o amanhã pertence a si mesmo, você não pode descobrir o seu futuro se não viver ele. Se você de fato não buscar a face de Deus, estará perdido. Se de fato continuar recorrendo aos espíritos enganadores, estará perdido. Se o mundo continuar trocando Jesus por Exu, estará perdido. Não troca Jesus por Exus, não troca Jesus por imagens de escultura. Não vivam como idólatra se dobrando diante de imagem de escultura. Não vivam como louco falando com a imagem que tem ouvido, mas não ouve. Mas diga e clama diante daquele que é vivo, Deus vivo, que não é Deus dos mortos, mas é benigno. O Deus dos vivos se chama Jesus. Deus que criou os céus e a terra, esse Deus, somente Ele, a Ele a glória, somente a Ele a adoração. Busca o Senhor com toda a tua força, com todo entendimento. Você de fato pode viver a vida plena, se viver na graça de Deus, se viver nos caminhos de Cristo. Enquanto as pessoas estão preferindo outro caminho, você já parou para pensar onde passará a eternidade? Você já refletiu um pouco sobre isso? Eternidade não é uma história, eternidade não é um ensinamento, eternidade é um destino, eternidade é o caminho final. Todos nós estaremos na eternidade no final dessa caminhada. Mas o que vai nos diferenciar, o que vai nos separar, são nossos caminhos. Escolhe o caminho de vida, o caminho de salvação. A eternidade é para todos, mas a Bíblia fala que poucos entram pelo caminho estreito, e o caminho é estreito que conduz à salvação. São poucos que buscam a salvação, são poucos que se salvarão, são poucos que de fato alcançarão a salvação. Busca a salvação enquanto há tempo, busca o reino de Deus enquanto se pode achar, e busca a Deus por um futuro incerto, mas busca a Deus por aquilo que é certo, a salvação. E a Bíblia fala assim, amados,
Agora, se despojem, abandonem tudo. Abandonem também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, a maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Agora, abandone tudo, a ira que está no seu coração. Porque fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque de Deus é a vingança. Por isso ireis e não pequeis. Se despoje, afaste da ira, se afaste do ódio, se afaste da malícia que está em seu coração, da maledicência, ou seja, um caminho mau. Se afaste de todas as palavras torpes que saem da vossa boca. Eu duvido as palavras torpes saírem da sua boca se o coração estiver cheio da palavra de Deus. Mas antes, as palavras torpes, elas saem naturalmente de uma boca suja, onde o coração também está sujo. A boca só pode ser suja se o coração está sujo. A boca faz o que está cheio o coração. Se o linguajar é sujo, o coração mais ainda. Se as palavras que saem da boca são palavras torpes, é porque o coração está cheio de torpezas. E por isso que a Bíblia fala, cada um diga a verdade ao vosso próximo, não sai de vossa boca palavras torpes, mas somente aquilo que for proveniente para edificar, para trazer edificação entre vós. A Bíblia está dizendo que as palavras que devem sair de nossa boca, elas devem ser proveitosas para abençoar, para construir, para ajudar, para fortalecer, para instruir de forma verdadeira. Mas para isso, nós precisamos estar firmados na rocha a qual Cristo, nós devemos estar firmados na verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, andando na verdade, não na mentira. Afaste dos desejos mal do seu coração, deixe o caminho do pecado, o caminho da iniquidade, e busque a salvação. A ira de Deus, ela vem pelo pecado. Foi o pecado que trouxe a ira de Deus de convertido. Foi o pecado de Sodoma e Gomorra que fez se queimado na cidade inteira. Sodoma e Gomorra causou a ira de Deus por sua homossexualidade, por seus caminhos maus, ao ponto de Deus fazer cair fogo e enxofre do céu e devastar a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra causou a ira de Deus ao ponto de Deus fazer com que até hoje, no século presente, nesse momento agora, Sodoma e Gomorra não é um lugar habitável, não há vida por aquele lugar, não há folhas naquele lugar, não há plantas naquele lugar. Isso mostra que de fato Deus limpou aquele lugar e nunca mais houve vida. Por quê? Porque o pecado causa a ira de Deus. Deus abomina o orgulho, Deus abomina a mentira, Deus abomina a malícia, Deus odeia a homossexualidade, Deus odeia a embriaguez. As vossas mesas de embriaguez estão cheias de demônio. Jesus se assenta, ele não se assenta na mesa de escarnecedores, mas Jesus se assenta na mesa onde de fato nós temos com ele comunhão. Devemos ter comunhão com Cristo, nos assentar na mesa de Cristo e não na mesa dos demônios. Quantos que nessa noite vão se assentar na mesa dos demônios e vão se embriagar, vão falar mentiras, vão escarnecer, vão adulterar, vão praticar malícias e estão caminhando para o inferno, um dia vão morrer e vão ser cobrados o salário do pecado. Escolhe hoje bem diante de Deus. Todo pecado traz prazer e o prazer ele cobra o seu preço, até a condenação. Todo pecado ele é bom agora, mas na eternidade ninguém vai querer recolher os bens do seu pecado. A salvação está diante de nós e ela está sendo proclamada nesse dia de hoje, nesta manhã, em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma instituição, em nome de nenhuma denominação. O que Deus denomina para o homem a sua palavra, o que Deus institui ao homem a sua palavra. A religião dentro da Bíblia é só uma. Tiago 1,26, versículo 27. Aquele que diz ser religioso
não refresca a língua, que a religião se torna vã, se torna inútil. A verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar o órfão, a viúva em sua tribulação e fugir daquele que são deste mundo. Tiago 1:27. A única religião que Deus nos dá: afastar-se da corrupção do mundo, visitar o órfão, sustentar a viúva, ou seja, abraçar a causa do necessitado, estender as mãos àquele que necessita, quando nós podemos. Mas a Bíblia fala que quando nós podemos fazer o bem, não fazemos, pecamos contra Deus. Ou seja, se eu posso dividir o que eu tenho, eu devo dividir. Mas a Bíblia também vai dizer que a religião dos homens, ela é um caminho de engano. Lá em Timóteo fala que fazem da fé uma causa de lucro, uma causa de ganho. Cuidam que a fé, a misericórdia, ela seja uma causa de ganho, uma causa de lucro. Mas a fé não é uma causa de lucro. A fé não é uma fonte de ganho. Nós não devemos fazer da fé uma forma de lucro, uma forma de ganho. Nós não devemos seguir aqueles que fazem da palavra de Deus uma forma de lucro. Nós não devemos seguir aqueles que fazem comércio em nome de Deus. Jesus abriu igrejas para sair fazer vendas, para poder atrair multidões para si. Jesus não abriu igrejas para poder vender roupas, comidas. Isso não é a igreja de Jesus, é a igreja de Laodiceia. Filho da igreja de Laodiceia. A igreja de Jesus Cristo não é católica, não é evangélica, não é espírita. A igreja de Jesus não é deste mundo. A igreja de Jesus são pessoas que estão firmadas em sua palavra. Não tem como nós sairmos por aí abrindo igrejas, porque uma vez só ela foi aberta e ela não pode ser aberta mais, porque Jesus já abriu. Não tem como o homem sair por aí abrindo igrejas. Ele não pode abrir prédios, lugares onde podem adorar a Deus, onde podem reunir-se para de fato fortalecer a fé um dos outros. Mas nós não podemos abrir a igreja, porque a igreja ela é Cristo e ela já está aberta pelos séculos dos séculos. E contra a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Que é a igreja de Jesus que ele está falando? Ele usou Pedro como exemplo, mas Pedro não é igreja. Ele falou: contra ti as portas do inferno prevalecerão, mas não estava falando para Pedro. Ele estava falando para todos aqueles que de fato estão nele. Lá em Coríntios fala que Cristo é a cabeça da igreja, então nós somos membros de seu corpo, se nele estamos. E nós devemos querer fazer parte somente dessa igreja, somente de Jesus. É Jesus a igreja, não é universal, não é mundial. Eu não sou universal, eu não sou mundial. Eu não sou mais um mercenário. Eu não estou aqui pelo teu dinheiro. Jesus não abriu igreja pelo teu dinheiro. Mas nós devemos buscar o verdadeiro guia da alma do homem, que é o Espírito Santo. Nem outro guia pode te guiar o Espírito Santo. Os guias da macumba não podem te guiar para Deus. Os guias do Espiritismo não podem te guiar para a salvação. Mas em João 14 Jesus fala: o Espírito Santo da verdade, Ele vos guiará. Ele vos guiará em toda forma de viver. Ele vos fará lembrar de toda a palavra que eu tenho dito. Não coloque a tua confiança nos Exus, pois eles não vão poder te ajudar na última hora. Não coloque a tua fé nos dias da macumba, pois eles não vão te guiar na última hora para o caminho verde, para o caminho da salvação. Mas antes coloque a tua confiança naquele que criou os céus, que criou a terra, e que fez todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. O futuro pertence a Deus. Basta a cada dia o seu mal. Entrega ao Senhor Deus os seus caminhos e todos os seus passos. O mais Ele fará. Tudo mais que nós assim esperamos em Deus, Ele pode fazer, se nós de fato buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e se de fato buscarmos a sua justiça. Bem-aventurados são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, moradores.
O dia está próximo, moradores de Goiânia. Jesus, ele está às portas. O grande dia do Senhor, ele vem. O grande dia do Senhor, ele está perto. Está próximo, aproxima-se muito. Coloca a vida em ordem, direita os caminhos, porque não tem idade onde tu vai, não tem mais recursos para poder buscar se salvar, não tem mais indústria, não tem mais ciência, não tem mais o que se possa fazer. Mas antes a Bíblia fala em Eclesiastes 9, tudo quanto vier até tua mão, podendo fazer, faça, porque para onde tu vai, não tem mais recursos. Busca a salvação enquanto há tempo, busca arrepender-se do pecado. Esta manhã é a manhã de arrependimento, de conversão. Esta manhã é a manhã da escolha, de escolher entre o caminho certo e o caminho errado. É a manhã de escolher entre o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à condenação. Escolha Cristo. É a única escolha que leva para a salvação, é Cristo. A única escolha que pode nos guiar para Deus é Cristo. Não tem religiões que te levem para Deus. Jesus não instituiu religiões pela terra. Jesus não fundou religiões pelo mundo afora. Os homens, eles criaram suas religiões, dividiram pessoas. Só que Paulo fala que Cristo não está dividido. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Apolo. Mas Cristo não está dividido. Um segue Macedo, outro segue Malafaia, outro segue o Papa, outro segue Pablo, outro segue Allan Kardec, que está morto, outro segue Joseph Smith, fundador dos Mormons, outro segue Charles Russell, o morto que fundou o Testemunho de Jeová, outro segue Ellen White, uma morta também que criou um livro fora da Bíblia, mas a Bíblia fala que Cristo não está dividido. E de fato as religiões, elas são isso, uma divisão onde não está Jesus Cristo. Uns acreditam que há reencarnação, a Bíblia fala que existe a vida eterna. Outros acreditam que existe purgatório, a Bíblia fala que após a morte vem o céu e o inferno. Outros acreditam que obra salva, mas a Bíblia fala que o único que pode salvar é Jesus Cristo. Outros acreditam em outras coisas, mas Jesus não está dividido. Então não tem como ser o mesmo Deus. Não tem como Jesus estar em todas as religiões. Não tem como acreditar que onde estão derramando sangue em sacrifícios, lá está Deus, Deus não está lá. Não tem como dizer que todas as religiões são de Deus, quando estão fazendo trabalhos para destruírem vidas, para ceifar vidas, fazendo sacrifícios, aonde não está Deus. Não tem como falar que todas as religiões são boas, quando na verdade trabalhos estão sendo feitos, estão destruindo casamentos, estão destruindo vidas, colocando enfermidades, trazendo destruição. Mas a Bíblia fala que Jesus veio trazer vida e com abundância. Vida com abundância é o dom de Deus. Devemos buscar a vida abundante. Qual é o que você vai ouvir? Jesus fala que não tem ouvido para ouvir isso que diz o Espírito de Deus. A gente prefere ouvir forró, prefere ouvir filosofias, prefere ouvir mentiras, prefere ouvir religiões, prefere ouvir política. Mas quem tem ouvido para ouvir isso, o que diz o Espírito de Deus? Porque as mensagens que o Senhor Deus anuncia, elas podem te salvar. Mas as promessas dos políticos não podem te garantir um futuro certo, mas algo incerto. Não coloca a tua confiança na esquerda nem na direita. Busque o dom de Deus que vem do alto. A nossa confiança deve vir do Senhor que fez os céus e a terra. E Jesus está às portas nesse dia de hoje. Jesus está às portas e bate. Ouve a palavra de Deus, ó terra. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Jesus, ele está às portas. As portas Jesus está, porque ele está do lado de fora. Se ele estivesse dentro do coração, não estaria a porta batendo. Se Jesus estivesse dentro do coração, ele não estaria a porta batendo, querendo entrar. E você já imaginou uma igreja que Jesus está do lado de fora?
Você já parou para imaginar uma igreja que Jesus ele está batendo lá de fora porque não deixaram ele entrar? A maioria delas, Jesus não está dentro. Está igual a igreja de Laodiceia, que Jesus dizia: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei dentro dele, farei morada, cearei com ele. A igreja de Laodiceia tinha riquezas, tinha ouro, prata, mas não tinha presença de Deus. Deus estava do lado de fora. Muitas pessoas de fato assim estão. Será que dá para eu chegar lá agora? Não deixe Jesus do lado de fora. Não deixe Jesus permanecer do lado de fora. Jesus está do lado de fora do coração. Não deixe Jesus habitar fora do seu coração. Mas que Jesus possa ser um morador verdadeiro e possa habitar dentro de ti. Você já imaginou uma igreja que não tem Jesus? E quantos ímpios falam que Deus está com ele? Deus está na mesa do bar agora, sentando com o ímpio. Deus está caminhando com o adúltero agora. É assim que a Senhora oração diz sobre Jesus. Caminho para a maldade e fala que Deus está no coração. Caminho para o adultério diz que Deus está no coração. É porque as pessoas acham que Deus é um Deus profano que se assenta na mesa dos escarnecedores. Só que a Bíblia fala que Deus não está na mesa dos escarnecedores. Deus não está na mesa dos beberrões. Deus não está na mesa dos adúlteros. Deus não está na mesa dos mentirosos. Deus, ele habita no seu santo templo e toda terra cale-se diante de Deus que criou os céus e a terra, diz a palavra do Senhor Deus. Mas antes de verso falar diante de Deus, seja sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é de uma procedência maligna. Para Deus ou você diz sim ou não. Ou você diz sim para os caminhos de Deus, ou você diz não. Ou você diz não para a mentira, ou não para a verdade. Ou você diz sim para os caminhos de Deus, ou você diz não. Ou você diz sim para obedecer a Jesus, ou você diz não. Ou você adora a Deus, ou a Mamon. Não tem como agradar a Deus, senhores, ou nós servimos Deus, ou a Mamon. Fiéis são as feridas abertas por aquele que fez. Tem provérbios que diz que as feridas feitas por aquele que abriu a ferida, elas são fiéis. Por quê? Porque aquele que abriu as feridas é Deus para depois nos curar, para poder nos tratar, para poder nos ensinar, para poder nos dar limites, para nos fazer aprender. A escola de Deus, ela abre feridas e traz depois a cura e faz nós aprendermos esse processo e faz nós sermos aperfeiçoados nesse procedimento. As palavras de Deus, ela é como uma espada, ela abre ferida porque a palavra de Deus é uma espada afiada. Uma espada afiada é a palavra de Deus, que faz separação entre boas intenções e más intenções que estão no coração do homem, que faz o homem entender qual é o caminho da luz e o caminho das trevas. A Bíblia diz que a luz, ela manifesta-se reprovando todas as obras das trevas, dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, a Bíblia diz que a luz é a palavra ela manifesta as obras pecaminosas que estão escondidas, mostrando aquilo que está oculto para que enxergue as vossas maldades, vossas iniquidades, a fim de arrepender-se, a fim de escolher um caminho reto e melhor diante de Deus, a fim de não continuar no erro, enganando a si mesmo, mas a fim de arrepender-se e buscar a salvação que é um dom de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Torne-se para Deus, deixe os vossos caminhos de bebedice, deixe os vossos caminhos de idolatria. Deus não divide sua glória com o ídolo. Deus não está dividindo sua glória com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, o Messi. Deus não dá a sua glória aos ídolos. Deus também não dá o seu louvor às imagens de escultura. Não tem como você dobrar diante de uma imagem de escultura.
e se dobrar diante de Deus. Então quando você rezar parecida, orar para Deus, ou é um ou é outro, ou é Deus verdadeiro, ou é Deus deste século. A Bíblia fala em Coríntios 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Isto é, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a palavra de Deus não resplandecesse seu entendimento. Deixe que a palavra de Deus nesse dia de hoje, deixe que a palavra de Deus nesta manhã, ela possa resplandecer em seu entendimento. Deixe que a palavra de Deus possa iluminar os seus caminhos nesse dia de hoje. Deixe que a palavra de Deus possa te guiar na luz e te resgatar das trevas, tirando todas as trevas do entendimento e trazendo toda a luz, todo o caminho de luz para salvar. Deixe o ímpio seus maus caminhos e se torne para Deus. Jesus anuncia que se arrependam. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus. Jesus, Ele está às portas e Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te levar para o caminho de verde espaço, para a salvação. Jesus quer salvar o homem dos seus pecados e livrar ele do salário do pecado com a morte. Por isso entrega ele seus caminhos ao Senhor, confia a Ele. Todos os caminhos e mais Ele fará. Não adianta ter uma religião, não adianta acreditar apenas em Deus. De fato, nós precisamos crer e colocar em prática a palavra de Deus. Não precisamos de fato ser guiados pelos homens. A Bíblia fala que nós devemos ser guiados pelo verdadeiro pastor das almas, a qual é Jesus Cristo, o qual é o bispo das almas. O verdadeiro pastor, a qual deu a vida pelas ovelhas, é Jesus Cristo, o único que pode nos guiar em verdes pastos e que pode nos dar a salvação, e mais nenhum outro nome é dado nos céus ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e se fará então um manancial de água viva que jorra para todo sempre. Creia no Evangelho. Pega uma Bíblia, leia uma Bíblia. Pega uma Bíblia e leia ela, examinando dia após dia. Examine as Escrituras, dia após dia, porque ela testifica de Jesus Cristo. E nela nós encontramos a verdade, nela nós encontramos a salvação. Examine as Escrituras, examine a palavra de Deus. Pega a Bíblia e começa a ler. Se você começar a ler a Bíblia todos os dias, 5 capítulos por dia até o fim do ano, você consegue ler uma Bíblia quase completa. Se você trocar o celular pela Bíblia, o tempo gasto com o celular, você consegue ler a sua Bíblia. Se você trocar o seu tempo que você gasta com novelas e séries, você consegue ler uma Bíblia. As pessoas jogam fora o seu tempo. E o diabo, ele está se alimentando de pecado. O diabo está colocando distrações e mais distrações, para que o ser humano jamais tenha tempo para Deus e para ler a sua palavra. Passa na mão da pessoa mais tempo um celular do que uma Bíblia. Passa na mão da pessoa algo tão pequeno que faz ele passar tanto tempo distraído, distante de Deus. A distração é inimizade contra Deus. Por isso Jesus fala em Tessalonicenses 3, sejam sóbrios, sejam vigilantes até a volta do Senhor. Sabe o que é sobriedade? É estar em alerta. Sabe o que é sobriedade? Você está preparado. Sobriedade é você estar desperto. Mas infelizmente, as distrações têm feito o povo estar disperso. Se de fato o homem buscar conhecer a verdade libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Busca conhecer a verdade te libertará, pois a palavra de Deus é verdade. Cidade Goiânia, só a verdade liberta. A verdade é a palavra de Deus. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois a tua palavra é Deus. Esta é a verdade. A palavra de Deus é a única verdade. Creia no Evangelho. Felizes são os que ouvem, guardam as
palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E o Senhor Deus te dê um dia de paz, um dia de graça, em nome de Jesus, e a salvação possa ser encontrada para a glória de Deus. Irmãos, a palavra foi pregada, graças a Deus, glórias ao Senhor que nos tem dado essa oportunidade. Graças a Deus, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Está aí a multidão. Ali é um terminal de ônibus, bem ali, ó. Isso aqui traz um grande fluxo de pessoas, né? E nós estamos no centro de Goiânia. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, e aos olhos de Deus cai jogado na lama, espiritualmente não ensina. Abençoa cada um em nome de Jesus. Oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer.